Olá, queridos, como vai? Paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais uma aula na classe de Gênesis, aula número 22. Nessa aula a gente encerra um ciclo aqui que nós temos diante da palavra de Deus, que vai nos dizer a respeito dessa proto-história, né? Iniciando então a história dos patriarcas. A gente vai ver tudo isso um pouco mais de detalhes. Semana passada eu peço desculpas, eu não consegui gravar. Essa aula já estava preparada, mas eu não consegui gravar em função do problema do computador lá da igreja. Estava a semana toda tentando consertar, foi um problema atrás do outro, acabou fugindo um pouquinho do controle. Mas a prioridade foi estabelecer o culto para que ninguém perdesse e tudo mais. Se Deus quiser, amanhã eu vou estar na igreja. Tá 80% tudo certo. Esses 20% ainda falta muito. Ore por nós para que tudo chegou a peça que tinha quebrado do computador e hoje a gente consegue já fazer os ajustes, tudo que é necessário, tá? Já vai liberando perdão aí no seu coração nessa aula, que a didática vai dar uma enferrujada, né? A gente vem numa pegada, a gente vem. E a didática se deixa de gravar uma semana já fica um pouco prejudicada, né? Então já me perdoe, já vai liberando perdão aí. O texto não é um texto simples, fácil, né? Corrido. O texto não contribui com a aula, é uma outra genealogia. A gente vai ver alguns aspectos e alguns detalhes do texto eu já não tenho tanta lembrança assim, então vou ficar bem preso aqui ao esboço. Então a dinâmica não vai ser das melhores, mas espero que isso não atrapalhe aquilo que Deus tem para falar no teu coração e aquilo que o Senhor quer te ensinar na aula de hoje. Amém? Para que isso aconteça, você precisa dispor teu coração, abrir a sua mente, né? Principalmente desejar esse falar, esse conhecer da parte do Senhor. Por isso, nesse momento é o momento da gente colocar a nossa mente, nosso coração diante da presença do Senhor, ok? Feche aí os seus olhos onde você estiver. Vamos falar com Deus. Coloque a sua mente, teu coração na presença do Senhor, para que Ele possa ter a liberdade de ministrar teu coração nessa nossa aula, ok? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, porque diante das nossas vidas está o Senhor soberano, que reina e vive sobre todas as nossas coisas, nossas vidas, sobre os nossos problemas, sobre todas as nossas dificuldades, Senhor. Que nesta aula o teu nome seja exaltado, que nós não possamos ser impedimentos para ouvir a tua voz, aprender do Senhor, Senhor, acumular conhecimento para que o teu nome seja exaltado e que, Senhor, não nos falte conhecimento, que nós não pequemos por falta de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Leva a nossa mente cativa, Senhor. Leva o nosso coração na tua presença. Quebranta-nos, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja a palavra do Senhor ministrando ao meu irmão, minha irmã, que vai ver todo esse conteúdo aqui, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos e rendemos toda a glória, honra e majestade ao Senhor por tudo que será ministrado aqui hoje diante desta aula. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, hoje nós vamos falar de Gênesis, claro, no capítulo 11, hoje é a aula número 22. Gênesis capítulo 11, do verso 10 ao verso 32, é o fim deste capítulo, né? Como eu disse, este capítulo ele encerra essa proto-história, né? Essa história anterior de linhas um pouco mais gerais. E agora ele vai funilar um pouco mais no povo de Deus, no povo escolhido de Deus. Isso começa com a escolha de Abraão e toda a sua descendência, e esse texto já dá uma introdução a Abraão, que vai ser focado ali no capítulo 12, que seria a próxima aula, ok? Então vamos ler aqui, capítulo 11 de Gênesis, verso 10. Ele começa com uma genealogia aqui até Abraão, né? Traçando, ele é uma continuação direta da genealogia, ali do capítulo 5 de Gênesis, onde
há uma genealogia até Noé, e aqui vai partir então de Noé até Abraão. Então, a intenção de Moisés aqui diante desse texto é traçar essa linha de que Abraão é a continuação do plano de Deus, desde Adão, descendente, e aí depois de Sete, Noé, Sem, e então Abraão. Então, tem essa descendência da promessa do filho da mulher, da descendência da mulher, que Moisés está registrando aqui, que tem a ver de acordo com o plano de Deus para a redenção da humanidade, que nós sabemos que é Cristo, que vem desta linha santa, ok? Então diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 11, verso 10. Essas são as gerações de Sem. Então, este é quem estava com as propriedades, ou seja, foi Sem que herdou dos filhos de Moisés a responsabilidade de manter o culto e a linhagem santa do Senhor. Então, por isso que Moisés aqui aborda a linhagem, começa na linhagem de Sem. Okay? Então, estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou Selá. Viveu Arfaxade, depois gerou Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou Éber. Selá, depois que gerou Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber, 34 anos. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E viveu Peleg depois que gerou. Viveu Éber depois que gerou Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou Hel. E viveu Peleg depois que gerou Hel 209 anos e gerou filhos e filhas. Hel, e viveu Hel 32 anos e gerou Serug. E viveu Hel depois que gerou Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou Naor. E viveu Serug depois que gerou Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou Terá. E Naor, depois que gerou Terá, viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão e Naor e a Arã. Arã gerou a Ló, e morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. Abrão, aqui no caso, né? Nosso vício de falar Abraão. Então, sempre que eu disser Abraão, lê-se Abrão, ok? E Sarai, o nome da sua mulher. E Naor era Milca, filha de Arã. Pai de Milca era Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Verso 31. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com um deles, com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, e viveram até Arã habitar ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Okay? Esse texto é bem importante, é uma genealogia direta, é uma genealogia que ela não para comentar sobre seus integrantes, ela Sem, depois Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Hel, Serug, Naor e Terá, que é o pai de Abraão, e aí ele introduz Abraão. E Abraão, então, começa a ter um pouco mais de características. A impressão que se dá aqui é que o texto está fazendo de propósito tudo isso. Ou seja, Moisés está traçando uma linha para apresentar Abraão, né? Então, Abraão vai ser o personagem principal aqui de Gênesis a partir daqui. É o personagem mais
intenso aqui, onde a história se decorre bastante, né? Então, grande parte do livro de Gênesis é chamado, antes deste episódio, de proto-história, ou período antes do período dos patriarcas, né? Que se encerra aqui nesse capítulo 11. Após Deus ter confundido as línguas ali dos homens no episódio da Torre de Babel, conforme nós vimos ali no texto anterior, eles se espalhavam pelo mundo todo e se constituíram famílias, línguas, nações, conforme as suas línguas. Então Deus espalhou, dispersou todo esse povo, né? E o próximo passo aqui da história de Deus, né, da redenção, vai chamar dentre esses que Deus espalhou por todas as terras, né, um descendente de Sem, ou seja, um descendente direto que vai fazer uma aliança entre o descendente de Deus e uma nação entre muitas nações e abençoar as demais. Ou seja, o plano de Deus é chamar alguém que ele faria uma nação de entre outras e que ele seria um canal de bênção de Deus para todas as demais nações que ali foram fundadas, né? Então Deus escolheria alguém, um descendente da mulher, da linhagem de Sem, para constituir uma nação que abençoasse as outras nações, a qual Deus dividiu e dispersou, né? Então, essa nação haveria de preservar a linhagem santa, cumpriria a descendência da promessa da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Esse é o plano ali em Gênesis 3,15, né? E aos promessas que foi feita lá no Jardim do Éden para Adão, principalmente esse descendente que redimiria a raça humana, que nós sabemos que é Cristo, né? E esse descendente, qual foi escolhido, ele foi Abraão. Então é o segundo maior personagem de Gênesis, que a história percorre do capítulo 12, que seria o próximo, até o capítulo 25 de Gênesis, e foi considerado por Deus o pai da fé, amigo de Deus, pai da nação de Israel e o portador das promessas da aliança e do culto ao Senhor, que estava nas mãos dessa descendência aqui de Sem, dos filhos e dessa descendência que nós acabamos de ler aqui. A importância dele é tão grande que aqui no final do capítulo 11, terminando essa proto-história, antes da história propriamente dita acontecer, Moisés ele já registra os fatos que vão ser detalhados no próximo capítulo, que diz respeito à jornada de Abraão, da saída dele da sua terra, da sua peregrinação para Canaã, saindo da sua terra de Ur dos Caldeus, né? Então Moisés já introduz isso para dizer, olha, daqui para frente o que importa é tudo isso, né? Há um rompimento aqui na história em linhas gerais, né? Em linhas amplas, em linhas normais de como a sociedade estava num geral, num todo. E a partir daqui Moisés vai focar na história do povo de Deus, dos seus protagonistas, daqueles que fizeram o plano de Deus se cumprir diante da história, né? Então se encerra aqui o período pós-diluviano e nós entramos então na era dos patriarcas a partir do próximo capítulo, né? Então esse capítulo aqui nós podemos dividir em 3 partes, né? Os descendentes de Sem até Abraão, as pessoas que fazem ou farão parte ali da história de Abraão, do verso 27 ao 30, e o início dessa peregrinação ali no finalzinho do versículo 31 e 32 da peregrinação de Abraão. Okay? Esse texto que nós vamos ver nessa primeira parte dos descendentes de Sem até Abraão, esse texto é a continuação ali, como eu disse, né, da genealogia de Adão até Noé, feita ali em Gênesis no capítulo 5, do verso 1 ao 32, onde Moisés então faz essa conexão entre Adão e Abraão, ou seja, há um plano de Deus estabelecido diante de tudo isso, né? Moisés ali registra 10 gerações, né? Antes, no capítulo 5, até Noé, né? E aqui ele registra então mais 10 descendentes
dessa linhagem santa. São esses 10 descendentes: Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Hel, Serug, Naor, Terá, e o que é pai de Abraão, e Abraão, né? E diante desse registro de tudo isso, nós conseguimos captar algumas coisas que nós vemos aqui no texto, né? E nós temos 4 características aqui. A primeira dela que nós conseguimos ver e notar diante de tudo isso é que o povo, a idade do povo, ela diminuiu drasticamente de um período antediluviano. O pessoal vivia 800, 900, 1000 anos antes do dilúvio, né? E aqui, com o decorrer do tempo, a idade vai diminuindo, né? Por exemplo, os mais longevos aqui, né, é Sem, que tinha 500 anos, né, que é da onde deriva os semitas, né? Eber morre com 430 anos, da onde deriva ali os hebreus, Eber, né, dos hebreus. E isso acaba trazendo uma características, né? Ali no Salmo 70, no Salmo 90, desculpa, Deus, ele fala que a vida, né, o salmista diz que a vida é até os 70 anos, depois disso tudo é canseira e enfado, né? Então nós vemos que as gerações vão diminuindo, a idade vão diminuindo, essa longevidade, até que de fato essa marca estabelecida pelo salmista ela seja atingida, e é mais ou menos a idade que hoje os seres humanos vivem, né? Diante de tudo, toda a degradação do pecado, a desobediência a Deus e de um fator climático pós-diluviano também, nós não sabemos, não podemos afirmar muita coisa, né? Mas uma característica, algo interessante que nós podemos apontar aqui diante disso, é que os contos sumérios nos registros do dilúvio, da história fora da Bíblia, né, também relata que os seres da Terra eles viviam milhares de anos e após o dilúvio eles passaram a viver menos, né? E isso bate referencialmente com os registros bíblicos, né? Então isso é uma característica que nós vemos aqui dessa alteração do povo de Deus diante dessa jornada que eles acabam trilhando daqui para frente e diante do plano de Deus, né? Segunda característica que nós podemos ver nesse texto é que essa genealogia ela cobre muito mais tempo do que simplesmente a soma das idades aqui, né? A palavra de Deus diz que Noé, os descendentes de Noé se multiplicaram em muito, né? Alguns estudiosos apontam que na época de Noé, segundo esse texto, eram cerca de 30 milhões de pessoas morando ali na região da Mesopotâmia, nessa época em que Abraão viveu, né? Então, povos descendentes de Noé se multiplicaram grandemente, cumprindo aquilo que Deus havia estabelecido para ele, para irem e se multiplicarem e encherem a terra, né? Até que eles quiseram ficar ali em Babel, fizeram a torre, queriam adorar a um Deus vazio. Então Deus os dispersa para que de fato eles se multiplicassem e se espalhassem por todo o mundo, né? Isso seria possível, né? Se diante das 10 pessoas elencadas aqui na genealogia tivessem passado bastante tempo para que eles pudessem de fato se multiplicar, né? Então, possivelmente há um hiato entre uma pessoa e outro. Arfaxade, que nós vemos aqui, que a genealogia no verso 26, verso 11, diz que gerou Arfaxade, não necessariamente era um descendente direto, né? Aqui de Sem. Pode ser alguém que herdou a promessa e muito mais tempo se decorreu entre uma descendência, entre um nome citado aqui e outro. Então, por isso, nós não podemos levar em consideração o tempo de história apenas as genealogias, né? Há um debate muito grande em relação a isso, sobre a idade da Terra, sobre o tempo que viveu tudo isso,
e não há algo conclusivo. Há pessoas que defendem que a genealogia ela é substancial para traçar a linha da humanidade, outros dizem que há um registro apenas daquele que se destacou diante dessa geração e realmente pegou, mas nós não sabemos, né? Mas o ponto é que não seria possível em 10 gerações, 30 milhões de pessoas, por mais filhos que as pessoas fizessem, né? Com a idade cada vez mais curta. Então, se estima de fato que esse tempo e esses descendentes tenham sido pulados e eles são relatados de fato conforme uma característica mais bíblica, no sentido de herança daquilo que Deus havia dado aos seus filhos conforme a geração da mulher. Tá? Então isso é uma hipótese, eu não estou afirmando aqui, são hipóteses, ok? Mas isso para nós de fato não muda nada referente ao plano redentor, é só uma informação adicional aqui, né? A terceira característica que nós vemos aqui a respeito desse ponto é que a genealogia que nós temos de Gênesis, das genealogias que nós temos em Gênesis, essa aqui com certeza é a mais curta que nós temos dela, né? Gênesis 5 tem muito mais observações, muito mais pessoas, muito mais fatos, e essa genealogia quase não tem nada de informações, né? O único fato é do filho de Sem, quando ele tinha 100 anos, que foi gerado 2 anos depois do dilúvio, né? Então, o plano de Moisés aqui é fazer de Sem a Abraão uma história, uma linha, né? Não necessariamente direta, mas uma linha para conectar Abraão ao plano de Deus, né? E a quarta característica, que eu já disse também, é que há um rompimento, né, do mundo pós-diluviano, ou seja, as características desse povo e do texto vai mudar daqui para frente, né? E começa então a era dos patriarcas, né? Então, Moisés aqui estabelece essa ponte entre Abraão e Adão diante de tudo aquilo que ele colocou até então, entre a queda do homem, entre o dilúvio, entre Babel e todos os episódios que antecederam Abraão. Então ele faz essa ponte, Moisés constrói essa ponte através da genealogia, né? E a história de Abraão é uma continuidade direta da genealogia de Noé e da história de Noé e da Torre de Babel, diretamente ligada ao plano redentor, que nós vamos ver só acontecer lá no período do Novo Testamento, ok? Então a história de Abraão é essa continuidade. Isso é importante porque alguns especialistas, né, alguns historiadores, dizem que a história de fato só é história que se pode se comprovar de fato a partir do capítulo 12, que é onde se pode documentar os fatos relativos a Abraão, né? Podemos falar de Ur dos Caldeus, pois há documentos que comprovam esse povo, há relatos que comprovam que existiu de fato, né? Há registro de rotas de peregrinação dos caldeus naquela região ali da Mesopotâmia, há registro de quando os caldeus chegaram ali na Mesopotâmia, né? Então, o restante seria mito ou invenções que não se tem como provar, né? Então, diante disso, essa é a razão dessa genealogia, ligar os descendentes de Abraão à história bíblica desde Adão, né? Porque se não houve um primeiro homem, se não houve um pecado original, se não houve alguém que pecou, alguém que foi expulso, né? Alguém que foi imputado o culto do Senhor e uma linhagem que Deus haveria de levantar para um descendente pisar a cabeça da serpente. Se não há, Noé não é portador dessa linhagem, se Sem não é portador dessa linhagem, então Abraão não pode ser relacionado a isso e não tem nenhuma conexão com o plano redentor de Deus. Então é muito importante fazer essa ponte, fazer essa ligação, para que de fato Deus, quando
Cristo vem como descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi e tudo mais, diante dessa genealogia, dessa linha que traça direto, ele vem ligado diretamente a Adão e à redenção. Né? Então, isso tudo nós encaramos como história desde o início. Né? Nós falamos muito disso no início e agora isso só é reafirmado diante dessas posições. Ok? Essa é uma razão, né? Não é um lapso, um abismo, isso é uma continuidade direta. Né? E para nós cristãos, o evangelho se inicia na queda, onde Deus diz lá em Gênesis 3,15 a respeito do descendente que viria da mulher. Né? Abraão está ligado à descendência dessa mulher, e é importante nós termos essa visão para validar e combater as oposições a respeito disso nesse texto. É importante a gente conhecer esses fatos. Né? E a razão dessa genealogia, essa ligação, e Moisés então o faz através dessas gerações para mostrar, olha, Abraão é a continuidade direta do plano que Deus iniciou desde Adão, passou por Noé, passou por Sem e agora está nas suas mãos fazer um herdeiro e todas as outras coisas. Então, nós não precisamos de documentação, nós temos a fé que nos garante exatamente tudo isso para que de fato ter a certeza que aquele prometido descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente é Jesus Cristo, descendente de Adão, descendente de Noé, descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi e todos os outros até a chegada então dele aqui na terra para nos redimir e nos dar o exemplo. Ok? Avançando então, diante das 3 pontos aqui, né? Este seria o segundo ponto. Nós vamos introduzir então as pessoas que fazem parte ou farão parte da história de Abraão. Né? Moisés fala aqui, né, no versículo 27, e estas são as gerações de Terá. Né? Moisés fala aqui das gerações. Quando Moisés faz isso, ele dá ênfase de alguém importante, de alguém importante para a história, e aquelas que vão se destacar diante desta história, né? Diante da vida de Abraão. Então, parte dos filhos de Sem tinham se instalado ali na Mesopotâmia, né? Foi uma das primeiras regiões onde os descendentes ali de Noé se instalaram, principalmente os filhos de Sem, de onde se instalaram em 2 cidades ali ao norte da Mesopotâmia, né? Que o texto aqui nomeia essas cidades como Harã e Ur. Né? Ur era uma cidade muito avançada, muito rica, bem desenvolvida, uma das mais importantes ali da região. Alguns estudiosos até dizem aqui como curiosidade, né, que Jó foi contemporâneo de Abraão ali e morava também em Ur. E todo aquele episódio onde ele perde tudo, onde Deus fala com ele, aconteceu ali de fato em Ur, na cidade onde Abraão residiu com seu pai ali. Né? Então, essas cidades às margens do Eufrates, elas ficam ali entre o rio Tigre e Eufrates, né? E entre 1922 e 1934, houve alguns achados arqueológicos diante daquela região ali, do Mar Morto e alguns pergaminhos e todas as outras coisas, né? Houve então a evidência arqueológica de que essas cidades de fato existiram, né? Moisés ele cita, continuando então, Moisés ele cita Ló, que vai fazer parte aqui então na vida de Abraão diante da guerra dos 5 reinos ali, né? Em Sodoma e Gomorra, né? E depois Ló vai ser um dos personagens principais da destruição ali de Sodoma e Gomorra, né? E ele é intencionalmente inserido porque ele vai fazer parte da história de Abraão de uma forma muito profunda, né? Até que há um momento onde eles ficam tão ricos que não há como eles caminharem e dividirem a mesma terra, e eles se dividem, né? Abraão vai para um lado,
dá destino à sua peregrinação, que Deus havia mandado ele para Canaã, diante da visão que ele tem, e Ló vai para Sodoma e Gomorra, se instala ali, ele é um homem importante, né? O texto diz aqui para a gente, né, verso 28, que Arã gerou duas filhas, Milca e Iscá. Milca vai se casar com Naor. Então, esses são personagens que vão, daqui para frente, participar diretamente da história de Abraão, né? Milca vai se casar com Naor e serão avós de Rebeca, que é a esposa de Isaac, o filho de Abraão. Então, eles não estão aqui simplesmente citados porque faz parte da família. Não, estão citados de propósito, que eles vão participar diretamente aqui da história de Abraão. Okay? Verso 29 diz assim: E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome de Abraão, da mulher de Abraão, era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca, né? Sarai aqui, nós sabemos, né, porque quando Moisés só vai falar isso, lá quando Abraão vai para o Egito buscar comida, mas Sarai era meia-irmã de Abraão, ela era filha de Terá com uma outra mulher, isso está lá exposto em Gênesis 20, né? No episódio da mentira para os egípcios ali. E no verso 30 aqui deste capítulo 11, vai dizer que Sarai era estéril, né? Então Sarai em hebraico significa princesa. E aqui é uma característica importante, né? Porque em arcadiano, que é uma língua falada ali na região dos sumérios e depois dos caldeus, esse nome Sarai, ele significa Deus da lua. E olha só que curioso tudo isso aqui diante dessa história, né? Os casamentos nessa época consanguíneos ainda não haviam sido proibidos, né? Isso era uma prática comum naquela época da sociedade, por questão de homogeneidade, né? De preservar a herança, de preservar a genealogia, preservar os seus bens e dos clãs, né? Que estavam entre eles ali, né? Tanto que Naor se casa com Milca, sua sobrinha, e Abraão com a sua meia-irmã Sarai, né? Então Josué 24:2 vai fazer a seguinte declaração, né, a respeito de Terá, Naor e Abraão, né? Diz assim: Antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, o pai de Abraão e Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviram outros deuses. Então, o que isso quer dizer? Que possivelmente, neste momento onde Moisés está relatando aqui Abraão, Terá, Naor, Milca, eles não tinham de fato a posse da herança do evangelho, né? da preservação da aliança que Deus fez ali com Adão, né? Eles eram semitas, mas a verdadeira religião do coração deles havia se perdido totalmente, né? E eles estavam ali em Ur, possivelmente servindo os outros deuses, né? Ur dos caldeus era uma das cidades mais importantes ali da Mesopotâmia, por ser o maior centro de adoração dos deuses da lua, Naná e Sim, né? Era o centro de adoração dos deuses da lua, e era lá que Terá morava com seus 3 filhos. Então não é uma coincidência o nome de Sarai, nesse dialeto aqui sumério, significar deusa da lua, né? Abraão possivelmente era um judeu, um judeu não cristão, o nome dele era Filo de Alexandria, versado em Antigo Testamento, tem uma interpretação um pouco alegórica a respeito da Bíblia, e ele chama atenção que ele fala sobre Abraão a respeito desse contexto dele servir outros deuses. Olha só o que ele diz. Abraão, em hebraico, significa pai elevado, né? E ele diz que Abraão significa o homem que se chama astrólogo, né?
aquele que observa, contempla, uh, faz uma contemplação sublime, estuda os céus, ou seja, alguém ligado ao destino através das estrelas, né? Ele era versado na doutrina dos caldeus. Abraão era versado na doutrina dos caldeus, e ele cuidava de um pai, como um pai cuida dos seus filhos a respeito dessa filosofia de olhar para o céu, de adorar esse Deus pagão. Ele contemplava os céus e ele examinava para obter dos astros informações, determinar o destino das pessoas aqui na terra. Então Josué ele afirma isso e temos uma visão interessante diante de todos esses fatos, né? E se confirma com Jacó lá no capítulo 35, que aponta para a idolatria da família de Abraão. Ou seja, não foi pelos méritos de Abraão. Abraão não tinha nada de especial. Sempre foi pela misericórdia de Deus, né? Em resumo, são essas pessoas que vão fazer parte da vida de Abraão, né? Idólatras, pessoas que não temem a Deus, pessoas que têm um nome que homenageiam os astros, né? Pessoas que não temiam no seu íntimo do coração a respeito do verdadeiro Deus, né? Mas mesmo assim Deus vai chamar Abraão, vai se encontrar com ele, e Abraão obedece a Deus, e a história de Abraão muda conforme nós vamos ver nos próximos capítulos, ok? E o terceiro e último ponto, aqui não muito distante, Terá, aqui no versículo 31, né, vai dizer que ele pegou seu filho Abraão e a Ló, né, e foram peregrinar rumo a Canaã, né? E nos parece aqui uma decisão arbitrária, uma decisão patriarcal, uma decisão pontual, aqui uma decisão muito sem consultar ninguém. Ele fala simplesmente vamos, né? Naor fica em Terá, possivelmente disse, olha, vocês vão peregrinar aí, Abraão viu um Deus, disse para ele sair da terra, da parentela dele, e eu não quero saber desse negócio aí não, eu vou ficar por aqui, já estou estabelecido, vou ficar por aqui, né? A razão aqui, é claro, vai ser exposta lá no capítulo 12, que Deus aparece para Abraão e pede para ele ir a Canaã, né? Uma terra que ele diria que ele daria em posse para Abraão, né? Então ele tinha que deixar a sua terra e a sua parentela lá no capítulo 12, verso 4. O motivo dessa exposição aqui no versículo 31 e 32, ele vai ser um pouco mais teológica aqui nesse sentido, para que a gente entenda aquilo que vai estar como precursor, né? Mostrar algumas coisas que vão acontecer de fato ali no capítulo 12. Então, a intenção aqui de Moisés é mostrar os detalhes da família de Abraão e mostrar como é que começa essa peregrinação da fé que muda a história da vida e da família de Abraão. Lá em Atos, capítulo 7, do verso 2 a 4, há uma narração de Estevão a respeito da fé dos patriarcas, né? E ele vai dizer a seguinte frase, né? Irmãos e pais, escutem isso lá em Atos, ok? O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia antes de morar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Então, a intenção aqui do capítulo 11, verso 31 e 32, é dizer que Abraão não cumpriu totalmente a ordem de Deus logo de início. Ele estava submisso ao seu pai. Então, seu pai Terá, parou ali em Harã
e disse: nós vamos nos estabelecer aqui. E ele se estabelece ali, possivelmente continua a cultuar os deuses antigos, né? Os deuses que eles conheciam ali de Ur, né? Dos caldeus. Abraão não tem autonomia para decidir seguir, porque ele está debaixo da autoridade de seu pai, e Deus falou com Abraão, não falou com Terá, né? Terá apenas decidiu que ele não iria peregrinar até o fim dessa jornada, né? Aqui é um lugar estratégico, né? Onde Arã era um lugar importante ali, né? E o versículo 31 vai dizer exatamente isso, que eles saíram de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, mas eles foram até Arã apenas e ali habitaram. Né? E aí o texto já se encerra e foram os dias de Terá, 205 anos, e Terá morreu em Arã. Então Abraão, isso vem aqui ao encontro daquilo que Estevão vai falar lá em Atos 7, né? Que de fato Abraão não saiu direto de Ur dos Caldeus e foi para a terra de Canaã, né? Não, ele fez uma boa parada com alguns anos ali em Arã, e ali o seu pai morre. E aí sim ele se torna o primeiro do seu clã. Ele herda todas as posses do seu pai, né? Abraão deixou seu pai em Harã e continuou o chamado de Deus, que era para que ele fosse até ali a Canaã, né? Ali em Harã, Abraão ele enriquece e enriquece muito, né? Consolida o seu clã como líder do seu clã ali, né? Seu pai então ele falece, ele se torna o líder, né? E chamado por Deus, e ali então ele ganha essa independência de continuar a sua peregrinação sobre a terra que Deus prometeu que daria a Abraão e a sua descendência, e que ele seria pai de muitas nações, né? Então aqui nós encerramos esse período, né, anterior a ao período geral que nós temos diante dessa exposição de como a sociedade se formou, e tudo aqui agora vai girar em torno de Abraão, sua família e tudo que se relaciona ao povo de Deus relacionado a Abraão diretamente, né? Então nós vamos estudar isso com um pouco mais de profundidade daqui para frente, né? Sobre a vida de Abraão, sobre o seu chamado e tudo que ele significa daqui para frente, né? Então nós encerramos a primeira parte aqui de Gênesis, né? Esse período antediluviano e pós-diluviano também, e começando então a era dos patriarcas aqui diante de tudo isso, ok? Então a semana que vem a gente continua. Hoje foi um pouquinho mais curta, né? Essa aula, e nós podemos então nos preparar para a introdução e imersão agora a partir de então da vida, obra e peregrinação de Abraão, e nós vamos ver todas as nuances daquilo que Deus fala e faz na vida de Abraão, ok? Que você tenha uma excelente semana em nome de Jesus, que Deus possa falar com você através dessa história, que prepare o teu coração para a próxima aula da vida de Abraão, ok? Deus abençoe, excelente semana, até a próxima aula em nome de Jesus. Tchau!